E a segunda com o artigo chega com estudo prospectivo que caracteriza a disfagia em pacientes submetidos à cirurgia de coluna, principalmente em região cervical. Foram 250 pacientes, em média 75 deles encaminhados para avaliação fonoaudiológica de deglutição devido à queixa. Alguns fizeram naso, outros fizeram vídeo, e um quarto desses pacientes com disfagia, a maioria se resolvendo de 1 a 7 dias, mas presença ali de aspiração silente, de um alto índice de resíduo faríngeo e de secreção faríngea, sendo que o que os autores colocam aí como uma grande possível causa para esse percentual de disfagia é a presença de edema nesse pós-operatório. Você gostou desse assunto? Te interessa? Fica comigo agora que eu vou esmiuçar essa publicação de 2021, a referência na legenda do post, e que vem prospectivamente com o objetivo de explorar como é a disfagia, gravidade, duração e característica da disfagia pós-cirurgia de coluna. Eles fizeram esse estudo com 250 pacientes que foram submetidos a essa cirurgia, 49% a cirurgia foi em região cervical e 79% dos 250 a cirurgia foi necessária pós-trauma, ok? Dos 250 pacientes, 75 deles, o que representa 30%, tinha queixa e foi encaminhado para avaliação fonoaudiológica clínica de deglutição, e eles tinham em média 50 anos de idade. Desses pacientes que chegaram com queixa e foram encaminhados para fono, 85% a cirurgia foi em região cervical. Desses, conforme a demanda da avaliação clínica, 62 fizeram a nasofibro de deglutição e 11 fizeram a videofluoroscopia. Com relação a esses dois exames, então, o que eles mediram, o que eles mensuraram? Dados clínicos, e nos exames pela naso, uma escala de secreção, escala de penetração e aspiração e a escala de resíduos de Yale. E pela videofluoroscopia, eles fizeram medidas de deslocamento de estrutura, de tempo e de espessura da parede faríngea. Eu vou colocar no final desse vídeo um print do artigo de uma imagem de videofluoroscopia para vocês entenderem ali as placas, os parafusos, o possível impacto em termos de biomecânica de deglutição, o que vai muito junto à minha experiência clínica de videofluoroscopia desse paciente, da instituição que eu atuava, que fazia muita artrodese, muita cirurgia de coluna, e eu pegava esses pacientes na videofluoroscopia. Então, quando eu vi esse estudo, eu falei, é ele que vai para a segunda com o artigo. Voltando. Resultados. Com relação à naso, eu vou colocar o gráfico aqui para vocês no final desse vídeo, até porque eles não trazem o percentual separadinho na descrição dos resultados, mas separando de 1 a 7 dias de pós-operatório, a maioria dos pacientes desses 62 que fizeram a naso, estavam ali fazendo uso de foz 1 a 3. A maioria não tinha aspiração, mas a presença da aspiração foi sim alta, silente, ok? Alta frequência, ocorrência, volume de secreção de faringe e muito resíduo faríngeo de alimento, que era o que eu via muito na minha prática clínica nesse exame com esse perfil de paciente. A quantidade de resíduo faríngeo é altíssima. Com o passar dos dias, olhando esse gráfico mais para frente, os pacientes, alguns pacientes ainda seguem ali com foz de 1 a 3, mas há uma reduzida nesse número, um aumento nesse número, uma reduzida do impacto, reduz aspiração, reduz secreção, reduz resíduo, mas todos eles permanecem acima de 7 dias em um bom número de pacientes. Com relação aos resultados da videofluoroscopia, a videofluoroscopia foi realizada somente em 11 pacientes. Então, a gente não consegue mensurar aí significância estatística. Desses 11 pacientes, um dado muito importante, todos eles fizeram a cirurgia por via anterior.
que é o que depois na discussão os autores vão trazer aí como um possível impacto para com que a disfagia aconteça nesse paciente no pós-operatório, talvez até de forma mais grave. Dos 11 pacientes, todos aspiravam, sendo 7 com aspiração traqueal silente. A maioria dos 11 tinha ali alteração de deslocamento do ióide, de constrição de faringe, de abertura do esfíncter esofágico superior, e todos os pacientes tinham aumento da espessura da parede faríngea. Lê-se edema. E aí a gente vai levar isso lá para a discussão. Com relação à disfagia, variação de duração e de gravidade, 21% dos 250 pacientes necessitaram de modificação de dieta até 7 dias de pós-operatório e 1%, 3 de 250 pacientes, permaneceram com essa mudança até cerca de 6 meses de pós-operatório. E com relação às correlações significantes, para a gente entender o impacto da disfagia, houve correlação da presença de pneumonia com o aumento do tempo de internação, aumento do tempo de reabilitação, presença de necessidade de reabilitação fonoaudiológica e de traqueostomia. E correlação do tempo de internação com a necessidade de solicitar atendimento em termos de deglutição, traqueostomia e com relação ao volume de secreção e de presença de aspiração traqueal. Juntando isso tudo, os autores vão para a discussão, que eu adorei a discussão desse artigo. Eles trazem muita referência, eles falam muito uma possível causa aí da intubação orotraqueal que esses pacientes são submetidos no momento da cirurgia, trazem a justificativa, mas eu gosto das demais justificativas, que é o que eu vou trazer agora. Então, eles falam, olha, 1/4 dos pacientes submetidos à cirurgia de coluna desenvolveram disfagia, necessitaram de reabilitação. A maioria, na primeira semana do pós-operatório, tem uma redução significativa dessa disfagia, dos sintomas, voltando à dieta habitual desse paciente. Dados importantes: a cirurgia em região cervical e a cirurgia em região cervical por via anterior foi o que mais trouxe impacto em termos de deglutição, e era uma deglutição na maioria dos pacientes com característica de acúmulo de secreção e de resíduo na faringe, mas também com aspiração silente e principalmente, esqueci de falar isso nos resultados, aspiração pós-deglutição, trazendo aí o raciocínio do resíduo, promovendo a permeabilidade do alimento na via aérea. E aí ele traz sim a questão da intubação, igual eu falei, como uma possível causa, reduzindo esse sensorial, essa aferência. Ele descreve, traz literatura dizendo que a manipulação cirúrgica, principalmente pela via anterior, na qual, se tem ali uma lateralização das estruturas, isso pode envolver lesão, mas principalmente causa edema. E com a figura que vocês vão ver no final desse vídeo, eu não penso que seja só edema, não. Eu penso que existe sim uma questão mecânica de musculatura, de mucosa, atrapalhando essa contração faríngea, essa condução faríngea do alimento. Até porque dos 11 pacientes que foram para a videofluoroscopia, que são aqueles com disfagia mais grave, que precisaram desse exame, todos eles tinham aumento da espessura da parede faríngea. Então, edema, manipulação, trazendo uma causa mecânica para a disfagia desse paciente. Quem falou que não ia discutir disfagia mecânica aqui na segunda com o artigo? Mas eu quis muito trazer porque a minha experiência clínica com esses pacientes em videofluoroscopia, e eu pegava esses pacientes já com muitos dias de pós-operatório, era ambulatório. Então, essa disfagia, em alguns casos, ela permanece. O resíduo, o volume de resíduo era importantíssimo e necessitava de ajuste de consistência e manobra de limpeza. E ele traz aí a importância do diagnóstico precoce dessa disfagia, da importância de comunicar o paciente quanto a esse risco. Essa era uma das questões que eu via na minha prática clínica que fazia diferença.
Claro, a maioria das intervenções cirúrgicas na região cervical é por trauma, então ela tem que ser realizada. Porém, vale a orientação da equipe previamente a manipulação do quanto ela pode trazer dificuldade de deglutição, a necessidade de uma intervenção precoce. Espero que vocês tenham gostado, espero aí que também esse tema da disfagia nas cirurgias ortopédicas, nas cirurgias de artrodese, consiga aí ser compartilhado e chegar nas equipes, na equipe médica de ortopedista, para a gente alertar na necessidade de orientação prévia de intervenção e o quanto antes esse paciente chegar para a reabilitação de deglutição. Grande abraço!